um gorducho. Aí ele fica bravo. Você gosta que eu fale isso com você? João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a mensagem hoje tem o título como Vitória em meio às aflições. Mas antes disso eu gostaria de orar. Feche os teus olhos. Pai querido, te agradeço aqui nessa noite pelo louvor que nós ministramos ao Senhor, como comunidade, como igreja. Nós estivemos aqui reunidos num só louvor, numa só voz, num só cântico. Receba como adoração, ó Pai, que o Senhor possa agradar de nós. Deus, nós viemos aqui nessa noite não só ministrar louvor, mas também ouvir a Tua palavra. Assim como o Senhor falou comigo, ó Pai, eu tenho certeza que tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Ó Deus, o Senhor possa falar no coração de cada um de nós. Às vezes a gente vem aflito, a gente vem para a igreja querendo ouvir algo que a gente deseja ouvir, mas o Senhor trabalha de modos diferentes e o Senhor traz uma palavra no qual a gente precisa de ouvir, não naquilo que nós queremos ouvir. Ó Pai, então fala conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, uma família de cristãos, assim como muitas outras, porque na guerra ali do nazismo, né? Na Segunda Guerra Mundial, comandada ali pelo Adolf Hitler, não só perseguiu os judeus, mas perseguiu muita gente, né? Principalmente ali os judeus. Mas tem uma família especial, que o nome chama Corrie ten Boom. Eles foram presos, sabe? E ele via a sua irmã correr no campo de concentração, porque nessa época não foram feitos somente um campo de concentração, mas foram feitos vários campos de concentração em diversos lugares. Mas ali, propriamente dito, essa família ficaram alojados. Então, esse tal de Corrie, ele viu a sua irmã correr ali no campo de concentração, para lá, para cá, porque o campo de concentração é só uma forma bonita de se falar. Mas ali, quem viveu na época, a gente já viu vários filmes, relatos, histórias, livros, e não foram exatamente um campo de concentração, as pessoas ficavam concentrando ali, não. Era terrível, né? Ambiente hostil, ambiente gelado, algumas pessoas ficaram ali passando fome, e era muito ruim aquele momento. Então, ele via a sua irmã correndo para lá e para cá, e mesmo assim, ele testemunhou que a presença de Cristo lhe trazia paz em meio ao horror. Uma frase que destacou, ele falava assim: nunca se sabe que Jesus é tudo o que precisamos, até que Jesus seja tudo o que temos. Essa frase ficou bem conhecida, eu vou repetir. Nunca se sabe que Jesus é tudo o que precisamos, até que Jesus seja tudo o que temos. Irmãos, eu não sei se você já viu alguns filmes que aí, às vezes você lê o livro, você não entra ali e tal, dentro daquela questão da imagem. Mas quando a gente vê filmes que tratam exatamente dessa questão do campo de concentração, as pessoas que foram perseguidas, as pessoas que foram até mortas, e as pessoas que sobreviveram nessa época, a gente vê o sofrimento, a gente quase que sente a mesma coisa, que a gente está vendo a imagem, é igual aquele filme que nós vimos, né, a Paixão de Cristo, feito por Mel Gibson. Muitas pessoas, até hoje, quando vê o filme, se derrete em lágrimas, né, fica muito emocionado. Então, nessa história nos mostra que a paz de Cristo não depende das circunstâncias. Será que a paz que você tem, a paz que excede todo o entendimento, a paz que Jesus nos dá, será que ela é baseada, será que a gente tem essa paz no momento que as circunstâncias estão tudo bem, ou não depende das circunstâncias? Pastor, eu estou em paz porque está tudo bem na minha casa. Irmãos, essa história mostra que a paz
de Cristo não depende das circunstâncias. A gente está estudando aqui os ícones da nova aliança na escola bíblica dominical, e a gente já percorreu, a gente já passou por vários personagens, e alguns deles, ou se não a maioria dos discípulos de Jesus, eles, em meio a tanta perseguição, em meio à prisão, em meio à perseguição, em meio ao, como é que eu falo, às dores, eles tinham paz no seu coração. Alguns deles até cantavam na prisão, alguns deles até se gloriavam em Cristo porque estavam sendo perseguidos e chicoteados. Eles achavam bom, poxa, eu levei uma chicotada nas costas por declarar que eu sou cristão, por pregar a mensagem do Senhor Jesus. E hoje, e muitas das vezes hoje, os cristãos, por causa de uma palavra de um irmão, eu não vou na igreja, por uma palavra do irmão, eu não vou fazer isso. Irmão, você não levou uma chicotada nas costas, você não foi preso, você não foi colocado ali na masmorra como o apóstolo Paulo, que teve a oportunidade, que mesmo na prisão, pregar aquele que chicoteou ele, pregar para quem levou ele à prisão, pregar para aquelas pessoas que o maltrataram. Hoje, uma palavra, quando alguém nos fala, é motivo de desânimo. Parece que as músicas de hoje foi tudo colocado em relação à mensagem de hoje. Não foi nada assim programado, não falei nada, porque normalmente a gente costuma falar. Irmãos, depois de contar essa história aqui, dessa família, conecte essa história com a realidade que você está vivendo hoje. Quantos aqui enfrentaram momentos em que acharam que não ia suportar? Quantos aqui talvez estão enfrentando hoje? Talvez veio aqui hoje para receber uma palavra de Deus. Falou assim, hoje eu vou, mas eu não estou... Poxa, eu acho que eu não vou suportar a luta que eu estou enfrentando. Eu não vou suportar o momento que eu estou enfrentando, seja uma doença, seja uma perca, seja uma crise financeira, seja algo familiar, seja na área conjugal, no casamento. Jesus, irmãos, a palavra do Senhor não nos prometeu a ausência de problemas, mas Ele prometeu a presença dEle e vitória nas nossas vidas. O Fabrício falou aqui que nós não estamos imunes às lutas, às perseguições, mas a gente nunca pode parar de lutar. O soldado, mesmo ferido, ele não pode parar de lutar, irmãos. Talvez você está ferido por uma palavra que foi falada para você, talvez você está ferido por uma crise financeira, talvez está ferido no seu casamento, mas deixa eu te falar uma coisa, não desiste dos teus sonhos, não desiste daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus colocou nas suas mãos uma família, Deus colocou na sua mão o trabalho. Talvez, irmão, você orou lá atrás, estudou para aquilo que você tem hoje, e às vezes você reclama. Olha só, você estudou lá atrás, trabalhou, orou, Senhor, eu queria um trabalho assim, orou pedindo ao Senhor algo, e o Senhor vai e abre as portas, e às vezes a gente reclama. Irmãos, Deus não prometeu ausência de problemas. Ele falou assim, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ao avaliar o João capítulo 16, versículo 33, tem algumas partes aqui que eu gostaria de falar. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Olha, ele não está falando, vocês vão ter paz no mundo. Você vai ter paz em algumas pessoas, não. Ele está falando assim, vocês vão ter paz em mim. O que Jesus está falando assim? Jesus, ele já está despedindo dos seus discípulos, prestes para ir para a cruz do Calvário, e a Jesus Cristo era a segurança dos discípulos. E a paz que ele oferece não é ausência de guerra. Irmãos, tem gente que nem tem dinheiro na bolsa, mas aí ouve a notícia, como a gente ouviu esses dias, que não sei quantos bilhões, e a bolsa derreteu, aí a pessoa fica preocupada com um monte de coisa, querendo desistir da vida. Irmãos, a pessoa nem tem dinheiro, nem sabe o que significa, nem sabe como é que funciona. Sabe, a era do Covid já passou há muito tempo, e tem gente que não quer vir para a igreja cultuar o Senhor, com medo das coisas, de apertar a mão do irmão.
de abraçar o irmão. Irmãos, Deus, Ele não nos oferece ausência de guerra, mas presença de Deus no meio da batalha. Olha só, a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo oferece não é qualquer paz, é uma paz que permanece ao caos. Não é ausência de problema, não é uma paz que o mundo dá, mas no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, o Senhor nos traz uma paz, mas quando a vida é cheia de problemas, doenças, frustrações, perdas, nós como cristãos, irmão, nós precisamos confiar no Senhor, porque a vida é assim, a vida é de altos e baixos. Você não começa um ano em top e vai terminar top, talvez vai terminar, mas continuar. É igual o coração tem uns batimentos, aquele gráfico, você sabe qual é o gráfico que eu estou te falando. Vai, o quê? Sobe e desce. Mas se uma hora aquele gráfico manter uma linha reta, o que aconteceu com a pessoa? Morreu. A nossa vida é assim. Nós nunca teremos uma linha reta na nossa vida. Hoje nós estamos bem, mas amanhã a nossa vida é uma caixinha de surpresa. A gente pode passar por situações difíceis. Ou outro dia a gente pode festejar com momentos alegres. Mas em meio à tempestade, irmão, é possível sentir paz. É possível sentir paz, é como dormir tranquilo quando o desemprego bate a porta. Lembra-me bem, quando os discípulos estavam ali no barco e a tempestade veio, muito obrigado, irmã, e a tempestade veio e balançou aquele barco. Jesus, ele tinha uma paz, porque ele é a paz. Ele não foi abalado pelas circunstâncias. Mas o que Jesus estava fazendo? Dormindo, tranquilo. E os discípulos desesperados. E Jesus estava de boa. Você precisa estar de boa, confiando no Senhor. Isaías 26:3 nos ensina: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Ou seja, estou em paz, estou em quietude. No trânsito, quando alguém me cerca, estou em paz. No trabalho, como alguém vai contra mim, faz fofoca, outra coisa. Quando as pessoas fazem um levante, então um levante sobre a minha vida, irmão, tenha paz, tenha bom ânimo. Deixe os frutos do Espírito Santo sobressair da sua vida. Tenha bondade, tenha mansidão, tenha domínio próprio, tenha amor, alegria no Espírito Santo. Então confie, você vai dormir bem. Durma bem. Meio às crises, você terá serenidade. O Brasil está em crise, tenha serenidade, confia no Senhor. As crises vêm, elas passam, governos passam, mas uma coisa não passa, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela permanece. Se ela fala para a gente permanecer em paz, que Deus está no controle de tudo, Ele está no controle de tudo, irmãos. Essa é a paz que o mundo não pode oferecer, por isso que o inimigo fica furioso. Ele tenta de todas as coisas, querendo nos fustigar, a seta que ele lança, mas o verdadeiro cristão está em paz em Cristo, confiando na sua palavra, e nada, irmão, pode atrapalhar. É dessa paz que nós falaremos aqui hoje. Eu gosto de resumir essas três pazes, eu vou resumir: realidade, reação e resultado. A primeira coisa é realidade, é aflição inevitável. Jesus nos diz claramente: no mundo tereis aflições. Ele não está falando que talvez você vai ter aflições. Ele não está falando que se você procurar vai ter aflições. Mas ele está afirmando: olha, no mundo tereis aflições. Irmão, Jesus não é mentiroso. Ele está falando assim: ó, você vai ser seguidor de Cristo, você vai ter uma vida maravilhosa. E a promessa de riqueza que muitos pregam: você vai ser rico, você vai ser próspero, você não vai pegar nem gripe.
Mas ele não fala isso. Ele fala assim: no mundo tereis aflição. Irmãos, mas aflição, será que a aflição não é um sinal de falta de fé? Será que é? Será que a aflição não é um sinal de falta de fé? Será que o sofrimento não escolhe alguém? Irmão, o sofrimento escolhe alguém? Não, o sofrimento é inerente. Não é raça, não é cor, se é branco, se é negro, se é magro, se é um pouco gordinho, se é calvo, se é cabeludo. Irmãos, a aflição, o sofrimento pode vir para qualquer pessoa, não escolhe, assim como a morte. A morte é uma verdade, o quê? Absoluta, assim como a palavra de Deus é. Acontece com quem crê, com quem não crê, com quem serve a Deus ou quem ainda não conhece a Deus. O sofrimento chega para todo mundo. Aí a gente bate no peito e fala assim: não, eu sou cristão, eu sou mais santo que todo mundo, eu vou para o céu. Mas nós não estamos imunes do sofrimento. A vida é cheia de desafios, irmãos, doenças. A doença pode chegar. Quantas pessoas que eram cristãs e foram no Covid, ela chegou para todo mundo. Graças a Deus, Deus mantém firme saúde para muitas pessoas que aqui estão. Glória a Deus. Quantas pessoas nós oramos no hospital? Quantas pessoas estão aqui hoje que eu tive o privilégio de ir lá e orar na UTI? E estava lá assim, ó, sem perder, quase perdendo o fôlego, querendo respirar o ar, que muitas vezes a gente menospreza, que é o oxigênio. Mas graças a Deus muitos estão aqui hoje, mas muitos Deus levou. E crise financeira? A crise financeira chega para todo mundo também. O mercado vai subir o preço, todo mundo tem que pagar aquele valor. Não tem como fugir. Problemas familiares, irmão. Será que você não tem problema familiar? Todas as pessoas têm problema na família. E muita gente tem problema no relacionamento conjugal. Irmãos, quem não tem decepção? Todos nós temos decepções, todos nós temos perdas. Decepções, porém, nós não podemos o quê? É desistir. Tem de bom ânimo. Irmãos, uma palavra bom ânimo, quando você pega lá no original, assim como ela tem vários significados, e uma delas me chamou a atenção, é não deixe perder o seu coração. Não perca o seu coração. É quando você perde o coração na família, você não dá crédito mais na sua família, já passou por tantas lutas, aí Jesus fala assim, ó, tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo é a mesma coisa de dizer, olha, não perca o seu coração, porque perdeu o coração, perdeu o amor. Quando ele está falando assim, olha, passando por luta dentro da igreja, não perca esse coração, o seu coração, não, tem de bom ânimo. Lute pelaquilo que Deus te deu. Amém? Irmãos, recentemente os irmãos sabem, o que eu passei, né, pela minha família, pelo acidente, eu achei que eu não ia sobreviver, mas a aflição veio, eu escolhi, não, aconteceu. Talvez vocês não sabem, mas só quem passa por situações semelhantes sabe o que é que eu estou falando. Poxa, eu tenho que enfrentar o bloco cirúrgico, eu tenho que enfrentar a cirurgia. Aí quem trabalha no hospital sabe muito bem o que pode acontecer lá dentro. Aí já fica aquela preocupação, aquela ansiedade invade o coração, né? Aí você vê as pessoas trabalhando ali, né? Não lava a mão direito. Aí você fica com aquele negócio, ai meu Deus, eu vou pegar uma bactéria aqui, e a bactéria é pior do que talvez a cirurgia. E você fica, irmãos. Talvez os irmãos que não sabem é melhor. E aí não esquenta a cabeça. Mas para quem sabe e está ali vivendo, uma coisa é você atender o paciente, a outra coisa é você ficar do outro lado. É ser o paciente. Aí vem a aflição, vem a dor, vem as dificuldades. Irmãos, é como a dor do parto, né? É doloroso. Aí a gente vai para casa, Deus nos dá a oportunidade, nos livra daqui, vai para casa, a gente fica pensativo. É doloroso. Mas tem coisas que são necessárias na nossa vida. Não estou falando que Deus permitiu ou que fez com que eu acidentasse. Não, mas tem coisas que acontecem na nossa vida, tem coisas que são necessárias. Sem dor, o bebê não nasce. Sem dor, o bebê não nasce. Sem alerta, não procuramos ajuda.
Irmão, se você não sentiu algo, por exemplo, se a pessoa tiver com problema, primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontece na pessoa é dor. Sim ou não? Tem dor, tem um problema. Dor de cabeça, não quer dizer que é só na cabeça o problema. Pode ser várias coisas, mas é um dos sinais. Amém? Sim ou não? Sentiu dor? Precisa de ajuda. É igual a dor na coluna. Ai, deu uma fisgada aqui. Aí a pessoa vai procurar o médico. Aí vai fazer os exames. Deu uma hérnia de disco. Ai, meu Deus. Eu estou com dor no ombro. Aí tem várias coisas. Que é a dor no ombro. Às vezes é exercício repetitivo. Muita coisa acontece. Cálculo renal. Deus me livre. Eu espero que ninguém tenha. Não deseje isso nem para o meu inimigo se eu tiver. Amém? É pior do que a dor do parto. Quer dizer, eu nunca pari, né? E nunca vou parir. Mas é muito doloroso. Irmão, sem aflição, muitas vezes nós não vemos a mão de Deus agindo. Hoje a gente estudou aqui sobre Filipe. Tranquilo, assim como os discípulos estavam. Lá em Jerusalém, Atos capítulo 2, Jesus falou assim, olha, isso foi aconteceu, mas ele falou antes, falou, ficar em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder, vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra, mas eles ficaram tranquilos. Estavam tranquilos dentro da cidade. Estavam de boa, só pregando ali na região. Aí o que o Espírito do Senhor fez? Começou a perseguição nos cristãos, meu irmão. O primeiro que morreu foi quem? Estevão. Começou a igreja a ser perseguida rapidinho, espalhou para todos os lugares para pregar a palavra do Senhor. Por quê? Tem coisa que é Deus agindo. Deus permitiu que eles fossem perseguidos para quê? Para todo mundo sair, porque dentro de casa é confortável, dentro da cidade é confortável, mas não era o propósito do Senhor. O propósito do Senhor era, olha, vocês vão ficar aqui. Quando vocês forem revestidos de poder, vai vir de vocês o revestimento do Espírito Santo, vocês vão pregar em todos os lugares, mas eles ficaram confortáveis. Então, o primeiro passo, aceite a realidade da aflição, mas não se desespere. Primeira coisa que eu falei, realidade. Ela é inevitável. A dor vem. Sai daqui hoje com esse entendimento. Tem gente que acha que é cristão, ele é blindado. Não vai acontecer nada. Nenhuma dor, meu irmão. Caia na real. Leia a palavra do Senhor. Ela é inevitável, mas não é definitiva. Tudo, Deus tem um propósito. Segunda coisa, irmão, reação. Escolha ter bom ânimo. O que realmente importa não é o que nos acontece, mas como vai ser a minha reação diante daquilo que eu estou enfrentando. Está tendo um problema em casa? Qual é a minha reação? Está tendo um problema conjugal? Qual é a minha reação? Está tendo um problema na igreja? Qual é a minha reação? Meu irmão, onde tem pessoa, tem problema. Não tem como correr disso. Às vezes você tem problema com você mesmo. Ou eu estou mentindo? Às vezes eu pego comigo, conversando comigo mesmo. Quem já conversou com ele mesmo? Irmãos, a única coisa que você pode conversar com você pode conversar com o animal. Eu já até brinquei com isso aqui. Mas você que ouvir o animal conversando com você já é um problema mental. Mas você pode conversar. Tem gente que tem cachorro em casa e conversa com cachorro, com gato. E conversa, e troca ideia. Isso é normal. Isso é saudável. Mas começou a ouvir voz ali, toma cuidado. Irmãos, no mundo haverá lutas, mas podemos escolher ter bom ânimo. No mundo haverá dor, mas podemos escolher ter bom ânimo. Jesus escolheu ter bom ânimo, ele teve luta, ele teve dor, foi levado para a cruz do Calvário, mesmo ali em meio ao sufoco, sofrimento, ele teve o bom ânimo para responder calmamente àquele rapaz que estava ali ao seu lado. Olha, Senhor, se tu és, realmente, se tu és, o Senhor, lembre-se, na verdade, quem falou foi outro. Lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Estava reconhecendo o senhorio de Cristo. E ele, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha a paciência.
Que palavra você tem falado quando você está numa luta, você está na angústia? Porque quando a gente sente dor, a primeira coisa que a gente fala, eu não, né? Muita gente é falar palavras, ou é palavrões, ou é soltar palavras desnecessárias. Irmãos, bom ânimo não é ignorar a realidade, fingir que está tudo bem, ou negar os problemas vêm. Bom ânimo não é negar os problemas. Bom ânimo é enfrentar a vida com confiança em Deus. Como eu falei, não deixa o coração, sabendo que Ele está ao nosso lado, Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado na nossa aflição, na nossa angústia, na dor. A gente canta músicas alegres, se passar pelo fogo Ele vai passar comigo, se eu passar pelas águas Ele vai submergir. E a gente canta, mas na hora que o negócio vem, irmãos, bom ânimo é enfrentar a vida com confiança em Deus, sabendo que Ele está ao nosso lado. Você percebeu que algumas pessoas desistem diante do menor obstáculo? Tudo está indo bem, mas se acontecer alguma coisa, não, desiste. No menor obstáculo. Outras, com muito menos recursos, enfrentam grandes desafios com coragem. Uns têm grandes coisas e capacidade para realizar e fazer, e não fazem por causa de que desiste, mas outros não têm tantos recursos, mas enfrentam com coragem o desafio. A diferença está na reação, a Bíblia nos orienta. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistir significa não entregar o coração à ansiedade, à raiva ou ao desânimo. Entregar-se ao bom ânimo é escolher confiar em Deus, independente das circunstâncias. Está ruim, mas eu estou confiando em Deus. Eu estou preso, mas eu confio em Deus. O que Deus quer comigo nessa prisão? O apóstolo Paulo, por onde ele passava, independente da circunstância, irmão. Porque a gente pega o apóstolo Paulo, porque ele tem muitos exemplos. O barco, ele naufraga, ninguém morre, todo mundo vai para a ilha, nadando, talvez está amanhecendo ali, eles viram a ilha, e vai todo mundo nadando, porque ele não queria ir para o lugar onde que Deus queria que ele fosse. Aí acontece essa situação. Aí vai colocar lá um fogo, uma fogueira para esquentar. Lá da fogueira sai o quê? Uma víbora, pica ele, morde. Aí as pessoas falam assim, agora esse cara morre. Agora ele morre. E ele não morre. Aí o pessoal começa a endeusar ele, porque esse cara é um Deus. E ele aproveita aquela ocasião e começa a pregar para as pessoas, e muitas pessoas ali são evangelizadas. Independente da circunstância, confie em Deus. Irmãos, eu poderia estar desanimado aqui, eu poderia estar muito triste diante de tantas coisas que acontecem, mas sabe o que eu escolhi? Bom ânimo. Fala assim comigo. Bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo é Deus agir na minha vida. E a nossa reação, no nosso bom ânimo, ele é parte de um processo. Qual processo você está enfrentando hoje? Então, a sua reação vai ser parte do processo que você está enfrentando. Bom ânimo. E o terceiro, irmão, é o resultado. A vitória está garantida. Jesus não apenas nos fala da aflição e da reação correta, ele também nos dá certeza do resultado da vitória. Olha só. Ele fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele não está falando para você contar com alguém que não venceu o mundo. Ele está falando para contar com ele, com Jesus. Olha, eu venci o mundo. Quando permanecemos nele, também nós vencemos. Na verdade, ele fala, a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em quê? Em Cristo Jesus, mas que mesmo que tudo pareça perdido. Pastor, o casamento é difícil, irmãos. Deus pode restaurar o casamento. No final, que a gente vai estar orando.
que está sendo difícil? Será o casamento? Será o filho rebelde? Será as contas para pagar? Será os problemas de saúde? A vitória já está disponível para quem mantém a fé. A vitória é para você. Quanto temos bom ânimo, nós escolhemos vitória. Agora, Deus não está naqueles que retrocedem. Você lembra daquelas pessoas que foram visitar a Nova Canaã? Os espias, eles chegaram ali, avistaram a terra. A terra era ruim ou boa? Ruim ou boa? Boa, excelente. Conversando com o pai. Foi com o pai? Eu não lembro. Se foi com o pai que eu estava conversando recentemente. Aí falando de... As pessoas estavam carregando os cachos de uva. Ah, não foi quinta-feira, né, Moacir? Foi quinta-feira. Falando dos cachos de uva. 2 homens para carregar o cacho de uva. Olha só que terra excelente, terra boa. Não é essas uvinhas que a gente compra aí no supermercado, que foi modificado, não. Naquela época a terra era boa. As frutas eram boas. Só que, diante das pessoas que foram ali, 2 pessoas apenas, Josué e Calebe. É um exemplo bíblico de fé, de ousadia. A vitória, irmãos, está garantida, disponível para aquele que tem fé, para aquele que tem bom ânimo. Nós escolhemos vitória. Em outros, quanto os 10 espias viam gigantes, eles viam impossibilidades, eles viam que aquela terra ali era difícil, era boa, a terra era excelente, mas era difícil de ser conquistada. Mas eles tiveram o coração firme, eles confiaram em Deus, eles receberam a promessa de herdar a terra. E é interessante perceber que somente os 2 daquela geração entraram na terra prometida. Tem de bom ânimo. As coisas não é de bombejada. Ela não vem do esforço, da confiança que nós temos em Deus. E a diferença está na postura, bom ânimo diante da realidade. Assim é conosco. Não precisamos lutar sozinhos, nós precisamos vencer o inimigo. Não precisamos vencer o inimigo por nossa própria força. A gente precisa manter o coração firme e confiar no Senhor. Agostinho, ele fala assim: o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar o descanso em Ti. E Agostinho, ele fala isso não é por da boca para fora, mas daquilo que ele viveu. Santo Agostinho precisava e procurava de todas as maneiras tirar sua inquietude do coração. Paz verdadeira não é encontrada nas circunstâncias, mas na pessoa de Cristo. Às vezes a pessoa está na calmaria, mas não está em paz. Às vezes o cristão está passando por uma tempestade, mas ele está em paz. Em paz em Cristo. No mundo tereis aflições. Jesus é honesto. A vida cristã não é isenta da dor. Claro que tem gente que sofre mais do que os outros. Claro que tem gente que procura os problemas. Tem gente que é expert de criar problemas. Por exemplo, dívida. Tem gente que é expert, é excelente. Eu não sei, parece que ele fez curso para isso. Sai de um e entra no outro. E fica pedindo ao Senhor para dar paz. Paulo confirma em Atos capítulo 14, versículo 22. É necessário que passemos por muita tribulações, para entrarmos no reino de Deus. O famoso Billy Graham dizia: o sofrimento prepara os cristãos para uma glória que ainda nós não podemos imaginar. Irmãos, não se surpreenda com as provações. Elas fazem parte do caminho da sua vida, da sua fé. Você que está chegando hoje na presença do Senhor, ou você que está caminhando bastante tempo, olha, não se surpreenda com as provações. Elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Mas a Bíblia fala: tem de bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo. Essa é a base da minha esperança, da sua esperança. Se hoje eu estou passando por uma dificuldade, problemas em alguma área da minha vida, Senhor, eu tenho esperança, porque o Senhor venceu o mundo. Aí você pode falar: mas o Senhor Jesus, ele não passou com aquilo que eu estou passando, meu irmão. Ele passou aquilo que você está passando e muito mais. Ah, mas Jesus nunca casou? É verdade. Mas ele está preparando
A noiva. E pensa que uma noiva complicada. Pensa numa noiva complicada. A noiva do Senhor é quem? É a igreja constituída por quem? Por pessoas. E pessoas são complicadas. Mas mesmo assim, ele decidiu morrer pela sua noiva, pela sua igreja. Mesmo assim, porque nós somos complicados, o Senhor Jesus, ele decidiu se entregar por nós. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Cristo venceu Satanás. Charles Spurgeon, ele fala assim: a vitória de Cristo não é apenas dele, é nossa também, porque estamos nele. Ele venceu para nos dar autoridade, coragem e poder. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes, em Cristo Jesus. Irmãos, confie em Deus. Deus tem um propósito maior naquilo que você está passando hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não falei lá no início. Talvez a mensagem não vai servir para a maioria daqui. Mas serviu para mim, vai servir para alguém aqui hoje. Talvez a luta que você está passando hoje é um propósito no futuro. Romanos capítulo 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Irmãos, teve um missionário lá na China, chamava Hudson Taylor. E quando ele foi para lá, ele diz uma palavra que mexeu no meu coração. Ele fala assim: não são os grandes homens que mudam o mundo, mas homens fracos nas mãos de um Deus poderoso. Essa palavra também é uma palavra muito conhecida no meio cristão. Irmãos, levante-se hoje com ânimo. Eu não sei como você veio hoje, você veio arrastando, se você veio com vontade para casa, se você queria desistir da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, mas em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com ânimo. Você está do lado de quem é vencedor. Irmãos, confie em Cristo Jesus. Confie as suas aflições a Ele e receba a paz e a vitória que Cristo pode dar. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Oh, fecha os teus olhos. Em tempo De guerra, nunca pare de lutar em frente. Nunca pare. Em tempos de guerra, libera a palavra, profetiza sem parar. Aleluia, Jesus. Sem demora.